Muito bem, a graça e a paz. Chegamos à nossa aula número 3, de 7 aulas introdutórias. E nessa ocasião, vamos trabalhar um pouco a ideia do que é um comportor. Como trabalha, do que se trata, como vivem, onde moram, quem são os comportores. Eu quero ler, antes de entrarmos na parte prática, ler alguns textos contigo. Nunca percam de vista o fato de que vocês pertencem a Deus, de que foram comprados por preço e de que precisam prestar contas a Ele de todos os talentos que Deus lhe confiou. Ninguém cuja mão esteja manchada com pecado ou cujo coração não seja reto para com Deus deve ter qualquer parte na comportagem, porque tais pessoas certamente desonrarão a causa da verdade. O que é um comportor? Um comportor é um missionário de sustento próprio. E no Novo Testamento, o maior ícone de um missionário de sustento próprio, depois de Jesus Cristo, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pode, sem sombra de dúvida, ser um paradigma para um comportor evangelista. No caso do apóstolo Paulo, ele tinha todo o direito de receber do dízimo, entretanto, abriu mão desse direito e decidiu, através de uma atividade manual, fazendo tendas, obter o seu sustento. No seu caso, a venda de livros. E o que muitas vezes, para um comportor iniciante, pode parecer uma pedra de tropeço, é justamente o fato de vender os livros. Na mentalidade de muitos comportores, quando iniciam o seu trabalho, ele enfrenta uma espécie de bloqueio em conciliar o trabalho missionário, a visitação missionária, a oração despretensiosa, a atitude empática com aquele que está no vale da decisão e muitas vezes num caminho de perdição, conciliar toda essa bagagem, esse amor altruísta com a venda do material. E eu passei por isso. No meu primeiro ano de comportagem, eu tive uma séria dificuldade. Em algumas ocasiões, eu entreguei o livro gratuitamente para a pessoa e fiquei com débito na editora, porque eu acabei fazendo isso em várias casas e quando eu cheguei para fazer o acerto, ao invés de lucro, eu tive um grande prejuízo. Eu tive dificuldades em conseguir conciliar uma coisa com outra. E é necessário que haja uma maturidade nesse processo. O missionário de sustento próprio, a exemplo do que aconteceu com o apóstolo Paulo, é alguém que foi levantado por Deus para fazer um trabalho tão eficiente quanto o apóstolo Pedro em Jerusalém, para os judeus, Paulo para os gentios. Ambos os trabalhos foram levantados por Deus, ambos tiveram chamado diretamente do próprio Senhor Jesus Cristo. Entretanto, o trabalho de um diferia do ponto de vista administrativo do trabalho do outro. Um pastor que recebe do dízimo, ele tem um método e uma linha de trabalho que, em termos de autoridade espiritual, tem a mesma eficácia de um comportor. Entretanto, o comportor ele vai viver através da venda de livros. O pastor recebe do dízimo, o comportor vende os seus livros. E o céu habilita ambos para o trabalho. Você não deve, como comportor, se sentir culpado, pesaroso, ou qualquer sentimento de culpa por vender o seu material. Muito pelo contrário, digno é o trabalhador do seu salário. E quando você consegue, pelo poder de Deus, pela persuasão do Espírito, pela ministração dos anjos e pela misericórdia do Senhor, trabalhar na vida de alguém para destinar um valor para a aquisição do teu material, sendo que esse mesmo valor poderia ser usado para comprar cachaça, comprar cerveja, fazer um churrasco ou gastar com qualquer outra coisa, seja lícita ou não, você está sendo instrumento na mão de Deus para redirecionar as aspirações, as percepções de uma pessoa para o plano espiritual. E eu já conheci muitos casos de pessoas que tiveram uma profusão poderosa de Deus nas suas vidas, porque compraram um livro. Como se abrisse
uma oportunidade para que o céu incidisse luz sobre aquela casa, mesmo antes do livro ser lido. Porque é como um voto de confiança. Aquela pessoa recebeu um servo de Deus na condição de um servo de Deus. Aquele indivíduo recebeu em sua casa um homem, uma mulher, um jovem enviado pelo Senhor, honrou esse homem, essa mulher, esse comportor, e Deus honrará. É um trabalho maravilhoso. E é importante dizer isso porque, especialmente há pouco mais de 10 anos, em 2009 para cá, a nossa divisão sul-americana tem feito um trabalho maciço de doação de livros, o chamado Impacto Esperança. E através do trabalho Impacto Esperança, por já serem mais de uma década, acabou criando uma cultura de doar livros, uma cultura de entregar livros gratuitamente. Isso tem o seu lugar, mas quando você lê o Comportor Evangelista, você percebe que Deus chama pessoas para de fato viverem do Evangelho. Pessoas que são missionários de sustento próprio. Pessoas que vão pagar o seu aluguel, a prestação da sua casa, a sua roupa, a sua comida, a educação dos seus filhos, etc, etc, através da venda de livros. Esse é um trabalho digno, é um trabalho que é uma incumbência de Deus para os comportores, e eles são legitimados pelo céu para realizar esse trabalho. E eu preciso falar sobre esse aspecto prático, que muito embora é sem sombra de dúvida, ninguém é chamado para ser mercenário, ninguém é chamado para fazer isso exclusivamente pelo salário, pelo dinheiro, mas Deus sabe das suas necessidades. E considere a beleza do que eu vou te falar agora. Quando Deus levanta Ellen White como profeta e dá a ela entendimento, iluminação e inspiração para escrever os livros, perceba que Deus criou uma cadeia produtiva. Ellen White escreveu os livros, casas publicadoras publicam esses livros, o povo de Deus é alimentado, comportores têm ali instrumento de trabalho, pessoas são alcançadas, toda uma cadeia produtiva através da inspiração dada a Ellen White. Considere que, quando Deus levantou essa mulher no século XIX, o Senhor já estava considerando você hoje no século XXI, trabalhando com esses materiais, recebendo por esses materiais e sendo um instrumento missionário para alcançar pessoas que precisam ser alcançadas. Esse é um trabalho maravilhoso, extraordinário. E quando você se torna um comportor, você consegue conciliar o melhor de dois mundos. Por que o melhor de dois mundos? Partindo do pressuposto que você tem uma sede por ser útil na casa de Deus, mas você também sabe das suas necessidades financeiras. Através da comportagem você consegue simultaneamente ser um instrumento na mão de Deus e atender às necessidades financeiras da sua casa. Esse é o melhor de dois mundos. Essa é uma oportunidade que o Senhor estende para você. Então, o comportor evangelista é alguém que decide viver do Evangelho, trabalhar para Jesus Cristo, visitando casa em casa e sendo luz nesse mundo de escuridão.